tudo menos sozinhos, não é? Tudo menos sozinhos. Porque basta pagarmos relativamente pouco dinheiro e estamos logo noutro país qualquer até para passar o fim de semana. Hoje em dia os miúdos viajam como se fosse a coisa mais banal deste mundo. Conhecem o mundo como nós nunca conhecemos. Isso é uma coisa incrível, ótima. O governo, por exemplo, paga há muitos anos, desde 97, 98, em que começamos, ou melhor, o ICEP começou um programa que se chama Contacto, agora se chama Inova Contacto, em que centenas de portugueses, já mais de 1000 jovens licenciados, por exemplo, passaram no estrangeiro 9 meses, 10 meses, dentro de empresas multinacionais, algumas portuguesas, outras estrangeiras. Em cerca de 25% deles não voltam, ficam lá, o que é ótimo, porque nós devíamos ter muitos portugueses de muito bom nível, profissional, em bons lugares nas empresas, espalhados pelo mundo, porque quando isso acontecer, eles vão favorecer Portugal. Como eu sempre favoreci, porque Portugal é o meu país, e eu sou português. Então, mas não há o risco da desertificação? Ai, não. Se vão todos embora, ficamos nós e as paredes. Não precisam de todos. Não precisam de todos, basta que vão alguns. Não precisam de todos. Tem aqui mais do que até agora. E não podem ir para emigrar. Porque senão é que vão. Não, basta ir, estar 3, 4 anos, voltar, depois estar aqui e estar lá, porque o mundo 2 permite isso. E aquelas pessoas que têm 45 e 50 anos e são mandadas embora pelas empresas? Já não servem? Essas empresas, temos nós, não é? Enquanto sociedade, temos nós que garantir primeiro que são, dentro do possível, preparadas para outra atividade. Seja qual for, que pode não ser de trabalho, porque as pessoas têm que ter alguma atividade. Porque as pessoas são muito orgulhosas daquilo que fazem e nós temos que garantir que isso aconteça. E além disso é bom para todos. Algumas vão falhar. Muitas não vão encontrar emprego no sentido do que tinham antes. E infelizmente, lá está, estiveram muitas vezes, durante 20 anos, o mesmo trabalho. O que eu acho uma coisa inacreditável. Inacreditável que uma pessoa tenha que fazer durante 20 anos a mesma coisa. É o caso dos operários, José. Não é só, mas é Sim. também. Eu acho isso péssimo. Acho que lá está, como dirigente de empresa, isso é inacreditável. Não se pode, porque as pessoas têm que se desenvolver. Mas aí a responsabilidade é dos empresários, fundamentalmente. É dos dirigentes, e dos dirigentes, não só dos empresários, e dos dirigentes profissionais. Porque os dirigentes profissionais desenvolveram-se. Muitas vezes começaram como eu, jovem numa empresa, e acabei administrador delegado, porque alguém me desenvolveu e porque eu me desenvolvi. E, portanto, todos têm que ter essa possibilidade. Mas nós, durante muitos anos em Portugal, tivemos empresários que enriqueceram e não apostaram nos seus trabalhadores. Sim, também não enriqueceram muito, devo dizer, enriqueceram muito ao nosso nível, não é? Portanto, e quando se é rico na aldeia, é-se rico, mas é só na aldeia. Portanto, não enriqueceram assim tanto também. Portanto, relativamente sim, e muitos dirigentes também. E eu aprendi depois que isso não é bem. Não deve ser assim. O José tem uma ideia muito interessante acerca de novas contratações que as grandes empresas devem fazer, apostando não apenas em engenheiros, não apenas em economistas e não apenas em gestores, mas em pessoas que vêm da área das humanidades. Qual é o seu ponto? Repare, as empresas existem, isto é, a sociedade permite que as empresas existam como instituição para criar riqueza para a sociedade através dos seus clientes. É por isso que as empresas existem, enquanto apropriam uma parte desse valor que criam para os seus proprietários. Mas o fim das empresas não é apropriar valor para os seus proprietários. Isso é como cortar um bolo sem ter feito o bolo. Primeiro é preciso fazer o bolo, depois corta-se. E o bolo, quando se faz para os clientes, para os consumidores, para perceber os clientes e os consumidores e para perceber as próprias empresas no seio da empresa. Nós precisamos, principalmente nas multinacionais, onde, portanto, estão portugueses, franceses, americanos, japoneses, na mesma empresa, isto é, juntos, como nós dizemos em Portugal, muito à nossa moda, no mesmo barco. É preciso que alguém seja capaz de perceber as pessoas. Mas não é as pessoas como indivíduos, é as pessoas como coletivo, como organização. Como povo. Como povo, como elementos de uma organização que desenvolve a sua própria cultura, os seus próprios rituais, a sua própria linguagem. E então aí qual é o caminho a seguir? E aí há pessoas que são preparadas para isso. Há antropólogos, por exemplo. Há filósofos, por exemplo. A serem contratados? Pelas empresas. E que hoje em dia, felizmente, algumas empresas contratam... José, aqui estão todos no desemprego. Em Portugal estão todos no desemprego. O que é bom para as empresas, porque podem contratar com baixo salário, está a ver? O que é bom, porque, portanto, podem-nos contratar sem que seja um grande custo. O que é bom, porque, entretanto, as pessoas têm que fazer. Vão aprender a trabalhar para uma empresa, porque também não podem chegar às empresas com certas ideologias que às vezes pululam essas formações.
e tem que entrar para a empresa positivamente, não é? Para ajudar a empresa e para ajudar os dirigentes a perceber, por exemplo, que os franceses não são portugueses e, portanto, no interior da empresa não podemos tratar os colaboradores de uma empresa portuguesa que tem escritórios em França da mesma maneira como se tratam os portugueses. E, portanto, essas pessoas não são treinadas para isso, principalmente as pessoas que viveram toda a vida em Portugal, que não fazem a menor ideia do que é o povo francês, não fazem agora, nem poderão fazer com facilidade. Mas há profissionais que foram treinados para isso. Na era do conhecimento, na era do saber, em que o que tem valor não é o saber que se escreve, não é o saber que se ensina na universidade, porque se ensina-se na universidade não tem grande valor. O valor, o verdadeiro sendo saber, é por um lado o saber que nós temos aqui, cá dentro, e que se ganha com o tempo, com a experiência. Esse é um saber importantíssimo, que é privado, não é? Portanto, tem muito valor. Mas o saber coletivo nas empresas há saber que não está nas pessoas, está no ar, como aqui nesta casa, não é? E por isso a empresa consegue funcionar, consegue trabalhar para além das pessoas. E alguém tem que perceber isso. E, portanto, os poetas percebem isso, por exemplo. Os engenheiros não, os poetas sim. Os filósofos percebem isso. O José amanhã vai dizer isso. Belmiro de Azevedo, Américo Amorim, Ricardo Salgado, Paulo Teixeira Pinto e a todos os outros estrangeiros que o vão estar a ouvir. O Conselho, que é uma ótima iniciativa, muito importante para nós, porque é muito importante que as pessoas venham cá, estejam cá, gostem de cá estar, e portanto vem cá pessoas como o Presidente da IBM, ou o Presidente da Intel. É isso que lhes vai dizer? Entre outras coisas, é isso que eu vou dizer, mas tenho outras coisas para dizer mais importantes até do que isso, não é? Mais importantes porque as multinacionais têm de ter um papel mais ativo e mais positivo na globalização. Porque é fundamental que o mundo se globalize, é fundamental que nós sejamos um, porque a Terra é uma só, o planeta é só um. E portanto, como é só um, nós como povo temos que ser um, ainda que sejamos diferentes, e portanto, primeiro, a globalização tem que garantir que cada povo continua diferente. E, portanto, mesmo se nós formos uma empresa americana, não queremos que sejam todos americanos, porque americanos já há muitos. Queremos que os portugueses sejam portugueses, os franceses sejam franceses, e enquanto consumidores, enquanto trabalhadores... É aquela sua ideia inicial de que não podemos nem devemos ser todos iguais. Porque jamais seremos. E qualquer tentativa para o ser faz com que as pessoas apedrejem as multinacionais, e com razão. Portanto, isso não pode acontecer. Mas as empresas têm que deixar de ser tão nacionais. Não é? Isto é, até hoje... E isso, eu e dois colegas meus no INSEAD, o Ivo e o Peter, desenvolvemos uma teoria nova, de que eu tenho muito orgulho, porque pude, portanto, participar na criação de uma coisa nova. Que é a ideia da empresa metanacional. Exatamente, que é uma nova teoria sobre a empresa, uma teoria sobre a empresa baseada na gestão e não na economia. Isto é, até hoje, aquilo que é a teoria dominante é muito simples de explicar. Explica que a qualidade de uma empresa depende da qualidade do país onde a empresa nasce. E, portanto, muitos empresários portugueses dizem que as empresas cá não são boas porque o país não é bom. Isso acabou. Isso era no mundo antigamente, quando os países eram fechados. No mundo global, a qualidade de uma empresa depende da qualidade dos seus dirigentes. Porque se em Portugal não temos investigação numa tecnologia, e se essa investigação existe na América ou existe no Japão, o que a empresa tem que garantir é aceder a essa tecnologia, onde quer que ela esteja, e utilizá-la para a empresa. Ou tendo pessoas lá, ou trazendo-a para cá, fazendo pessoas aprender lá. E hoje em dia já há muitas empresas portuguesas, por exemplo, como a iDreams, como a Enabler no Porto, que fazem isso, que são empresas muitas vezes jovens, às vezes promovidas por universitários, que se doutoraram lá fora, que estabeleceram relações lá fora. E são essas as empresas do futuro. E cujos clientes não são portugueses, porque nós não podemos contar com os clientes portugueses, por exemplo, para desenvolver produtos de determinado tipo. Então a empresa, desde o início, desde que se cria, tem que perceber que tem que fazer o produto não para o outro lado da rua, não para a sua aldeia, mas para o outro lado do Atlântico, para o outro lado do mundo, e, portanto, conhecer o cliente, ir lá. José, vamos ter de terminar. Qual é para si o homem mais visionário neste momento? De todos aqueles grandes dirigentes que conhece? Digamos, talvez tenha trabalhado com ele nos últimos 4 anos, muito, no Japão, o Carlos Ghosn. O Carlos Ghosn é um dirigente da Renault, é dirigente da Nissan. Qual é a nacionalidade dele? Ele nasceu no Brasil, de pais imigrantes de origem libanesa e francesa. E é o presidente da Renault-Nissan. E é o presidente da aliança Renault-Nissan. Isso é muito visionário, porque é uma aliança, isto é, nenhuma empresa tenha outra, as empresas são separadas, diferentes, mas constitui-se uma aliança como, aliás, jamais se constituiu. E essa experiência é muito interessante. Desenvolveu já a Nissan de modo